Hello, good evening to everyone. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, este é meu canal sobre o ensino do inglês. Temos mais de 500 vídeos disponíveis, do básico até o avançado. Alright? Before we begin, subscribe to my channel, assine o canal, compartilhe com seus amigos. Temos conteúdo sobre gramática e vocabulário em 4 playlists distintas, 2 de nível básico, né? Basic Grammar and Basic Vocab, que são explicadas em português, e Intermediate Advanced e Advanced Idioms Vocab, que são 2 playlists dedicadas ao aluno ou ao entusiasta do idioma que já entende um pouco mais de inglês, já tem uma base vocabular mais robusta e compreende o inglês falado. Por quê? Porque os vídeos são gravados inteiramente em inglês. Alright? Hit the notification bell. Don't forget. Ative o sininho da notificação para você receber as últimas atualizações. Eu faço upload de vídeos, carregamento de vídeos quase todo dia, né? Com bastante frequência. E se você está entrando no canal pela primeira vez, já tem conteúdo pra caramba para você poder assistir, alright? Give the thumbs up if you enjoy the content from my videos. And let's go! Dá um joinha aí. E compartilha com os amigos, porque é um conteúdo 100% gratuito. Eu gravo os vídeos por diversão e espero estar ajudando alguém que esteja estudando inglês. Let's get going! Vamos começar. No último vídeo de vocabulário, nós estávamos estudando essa palavrinha aqui, ó, manage, tá? Que é gerenciar. Dá uma olhada lá no vídeo que eu gravei. Só que eu não finalizei, se não me engano, eu acredito que eu não finalizei os conteúdos desse verbo. Era manage ou era lead? Era um dos dois, enfim. Hoje nós vamos estudar o verbo nós, aliás, o verbo nós, o substantivo nós, ok? Nós, que significa barulho. E eu trouxe uma série de exemplos aqui, alguns exemplos mais diretos, né? Exemplos literais, né? Quando você ouve um barulho, when you hear a noise. E tem alguns exemplos que não são tão diretos assim, que são exemplos mais metafóricos, são exemplos com figuras de linguagem. Let's get into it. The first example. The noise out in the street was deafening. O bom desses vídeos de vocabulário, gente, é que você acaba aprendendo pronúncia de outras palavras e acaba aprendendo o significado de outras palavras. Então, o vídeo de vocabulário, ele é centrado em uma palavra, porém ele não se limita a uma palavra. The noise out in the street, ou seja, o barulho fora na rua, né? Um barulho lá na rua. The noise out in the street, out é a preposição que significa fora. Was deafening, era, né, o verbo to be no passado, o verbo ser ou estar no passado. No caso eu uso was, porque it was, né? The noise, caso fosse substituído por uma preposição, por um pronome, seria the noise, it, né? The noise seria substituído por it, então it was. Para he, she, we, it e I eu uso was. Para we, you e they eu uso were, né? São tópicos do verbo to be no passado e que você pode ver também, que eu tenho vídeos gravados sobre isso. É só você dar uma procuradinha no meu canal. Right? Give a search. It's very simple to search content in my channel. É muito fácil você procurar conteúdo. Você vem aqui, ó, nessa lupinha e digita o tópico que você quer aprender. Se eu digitar was, tá vendo? Ó, você vai ver passado contínuo, você vai ver condicional, você vai ver vários casos em que eu uso o verbo was. Mas quando você digita o verbo to be, que no caso, verbo to be. Gravei vários vídeos sobre o verbo to be no passado, que eu gravei há 9 meses atrás,
né? Ele é exatamente sobre isso. Was e were, alright? The noise out in the street was deafening. Ou seja, o barulho fora, na rua, né? Lá fora, era ensurdecedor. Então, aqui, eu vou explicar uma coisinha para vocês. Deaf é surdo ou surda em inglês. Quando eu coloco deafening, eu transformo em adjetivo. Então, ensurdecedor. É um adjetivo que termina com o sufixo ing, right? To deafen, né? Quando você acrescenta en nos adjetivos, você acaba tornando-os verbos, né? Por exemplo, você coloca strengthen, né? Força, fortalecer. Weak, fraco, enfraquecer. Weaken. Então, strengthen, weaken, deafen, né? Acho que deafen existe, gente. Apesar que eu nunca ouvi. Existe. É o verbo ensurdecer. Deafen. E quando eu acrescento ing, eu pego esse verbo e transformo em um adjetivo. Olha só como que o inglês é uma língua muito versátil, né? Okay, so it's okay, the first example. Let's go to the second one. Vamos para o segundo. His main dislikes about work are the noise and dust in the factory. Então, his main dislikes, ou seja, os seus, no caso dele, né? Dele, faz referência a ele, né? Ao pronome pessoal ele. O his aqui é um pronome adjetivo que está seguindo aqui a palavra dislikes. His main dislikes, ou seja, os seus principais. Aqui seria dislike, like é gosto. Dislike, desgosto, ou seja, as principais coisas que ele não gosta. His main dislikes. Porque o prefixo this significa não. Então, like, gosto, né? O que ele gosta. E dislike, não gosta. Então, os seus principais desgostos, entre aspas, ou seja, as principais coisas que ele não gosta. About work, sobre o trabalho. Então, essa frase ela vai dizer o que ele não gosta sobre o trabalho dele, a respeito do trabalho dele. His main dislikes about work are the noise. Então, as principais coisas que ele não gosta no trabalho são o barulho, the noise, and dust in the factory, e poeira na fábrica, né? Então, dust é a palavra poeira, né? Pode ser pó também, tá? Sudden noises scare her. Barulhos repentinos, aqui sudden pode significar de repente, repentino, né? Então, sudden noises, barulhos repentinos, a assustam, ou seja, assustam ela, né? A assustam. Sudden noises scare her, né? Barulhos repentinos a assustam. Aqui, sudden noises poderia ser substituído pelo pronome they, né? E aqui eu tenho o verbo scare, que é o verbo assustar, né? Você tem aqui o adjetivo scary, que é assustador, alright? Você só acrescentou o y e transformou em um adjetivo. The next example. Using a single chip reduces noise on the output signal by 90%. Então, usar um chip único, né? Using a single chip. Aqui, no caso, eu estou começando a frase com um verbo que funciona como sujeito, né?
No caso aqui, using seria o ato de usar ou usar, não necessariamente é um verbo, né? Usar um chip simples, né? Comum, um único chip, né? Single pode ser solteiro e pode ser único, né? Usando um único chip, reduz. Aqui no caso, gente, noise pode ser interferência, tá? Porque eu tô falando de sinal. Quando eu falo assim, então uma interferência, o sinal tá captando uma interferência, tem barulho, entre aspas, no sinal, e o barulho ele não é percebido de uma forma apurada. Então, using a single chip reduces noise on the output signal. Então, usar um único chip reduz essa interferência no sinal de saída, né? Output é saída, né? Até na teoria dos sistemas, né? Para quem estuda administração, né? Você tem input, output, né? As pessoas estudam isso na teoria dos sistemas. Então, output significa saída, resultado, né? Vai reduzir o barulho no sinal de saída em 90%. Alright? Aqui, by 90%. By seria por, né? Mas no caso, eu reduzir em uma certa proporção, em um certo percentual, right? Using a single chip reduces noise on the output signal by 90%. This next example, o próximo exemplo é bem interessante. There will be a certain amount of statistical noise in the numbers. Aqui para quem estuda estatística, né? There will be. There will be é o verbo haverá, né? Quando a gente estuda o verbo there to be, nós vimos aqui, ó, que nós temos o verbo there is e there are, né? Que é o verbo haver no presente. There was e there were no passado. E there will be, que é no futuro, né? Tem também o there has been, there had been doing, ou seja, tem várias derivadas aqui, mas as principais são essas, e tem vídeo no meu canal de todos os verbos there will be, tá? Inclusive os casos que eu mencionei depois. Então, voltando. There will be a certain amount, ou seja, haverá, né? There, aqui eu tenho um apóstrofo, né? Que está abreviando o will, que é o verbo que leva o verbo principal para o futuro. Então, there will be é haverá. Haverá uma certa quantidade, um certo montante de... Aqui, se você traduzir ao pé da letra, seria barulho estatístico. No caso, statistical noise não é barulho estatístico, evidentemente, né? Como que seria a tradução? Seriam números a serem expurgados, né? Seriam números que devem ser excluídos porque eles estão impactando na análise estatística, né? Expurgos, você tem que ter, haverá uma certa quantidade de coisas a expurgar, né? Eu não sei exatamente, deixa eu ver a tradução exata disso aqui. A gente faz assim, gente, aqui a gente faz ao vivo, é igual Faustão, ruído estatístico. Ruído estatístico é um valor indesejado, tá? Porque tem as coisas da aleatoriedade estatística, né? Que você está fazendo, coletando uma amostra e fazendo uma pesquisa, e você tem alguns dados indesejados que você deve expurgar. Então, é isso, alright? Então, there will be a certain amount of statistical noise in the numbers. Então, haverá uma certa quantidade de barulho, ruído estatístico nos números, que são aqueles
aqueles dados que você deve excluir. The next example. The garbage truck is so noisy, it wakes me up in the morning. Aqui nós temos uma derivada dessa palavra noise. The garbage truck. Garbage truck é o caminhão de lixo, tá? Garbage truck. Então, o caminhão de lixo é tão barulhento. The garbage truck is so noisy. Então, noisy é um adjetivo. É tão barulhento que... Eu vou explicar esse that entre parênteses, tá? The garbage truck is so noisy that it wakes me up in the morning. Então, o caminhão de lixo é tão barulhento que ele me acorda pela manhã, tá? Eu coloquei o that aqui entre parênteses porque é um pronome relativo que eu não preciso usar. Tanto que na frase original, né, que eu peguei de um dicionário, não tem isso. Tá vendo? The garbage truck is so noisy, it wakes me up in the morning. Ou seja, ela é dispensável, não preciso usar. Tem algumas situações que eu preciso usar o pronome relativo, tá? Que aí, né, tem aquela explicação, pronome relativo como sujeito, pronome relativo como objeto. Eu já falei, eu já tratei disso em alguns vídeos, tá? Então, dá uma olhada também para você entender quando que eu vou omitir e quando que eu vou usar. Nesse caso aqui, eu vou omitir, tá? Eu não preciso usar, né? Porque ele vai funcionar aqui não como sujeito, como você pode ver que ele não funciona como sujeito, porque eu tenho o sujeito aqui, ó. It wakes me up in the morning, ou seja, o caminhão de lixo me acorda pela manhã. The next example. The CEO was accused of making unnecessary noise to distract the board from the main issue. Aqui, gente, eu vou ter que reescrever essa palavra aqui. Issue. Porque talvez esteja ilegível, né? Então, the CEO, né? Chief Executive Officer, né? Que é presidente em inglês, né? Chief Executive Officer. Você tem várias derivadas, né? Tem o CFO, né? Que é o Chief Financial Officer, e por aí vai, né? CIO, Chief Information Officer, tem as derivadas, mas aqui o CEO é o termo mais frequente que se refere ao topo, né? Da cadeia alimentar na empresa, né? Chief Executive Officer ou presidente. Então, o presidente foi acusado, aqui nós temos a voz passiva, was accused. Was é um verbo to be no passado, mas o verbo principal no particípio passado. Isso aqui é a voz passiva. Então, he was accused of making unnecessary noise. Então, o CEO foi acusado de fazer... Por que eu coloquei ing no verbo making? Porque quando eu tenho uma preposição, verbos que seguem preposição, eles têm que vir com ing, tá? É uma regra. Ele foi acusado de fazer barulho desnecessário. Aí vamos entender, barulho desnecessário para distrair, né, o conselho, né, no caso o conselho de administração, né, the board, que é o conselho, né, que são as pessoas lá que tomam decisão, de distrair o conselho do assunto principal, então, da questão principal. Então, unnecessary noise seria fazer barulho, né? Seria uma cortina de fumaça, ou seja, ele tentou distrair o conselho de administração, desviando os membros do conselho da questão principal. Então, unnecessary. Necessary é necessário, unnecessary é o prefixo que significa desnecessário. Então, barulho desnecessário aqui tem o sentido de distração, né? Quando você faz um barulho desnecessário, não quer dizer barulho
no sentido literal. Ou seja, você faz alguma coisa com o objetivo de distrair, de chamar atenção para uma outra coisa, porque você não quer que as pessoas descubram o que você quer fazer, né? To distract the board from the main issue. Para distrair, né? Que é uma palavra distração em inglês, distrair, né? O verbo distrair, o conselho de administração do ou da questão principal. Issue é questão, né? Assunto, e main, principal, ok? And last but not least, e por último, tá? Esse vídeo eu fiz um pouco maior, né? Para poder comportar todos os exemplos e eu não precisar fazer outro vídeo sobre o verbo nós, sobre o substantivo nós, eu cismei com verbo, sobre o substantivo nós, tá? To make a noise, make é verbo, tá? Make a noise, fazer barulho, e noisy é barulhento, né? He made all the right noises at the meeting. Ele fez, tá? Aqui é o passado do verbo make. He made all the right noises, ou seja, ele fez todos os barulhos corretos at the meeting, na reunião, né? Aí o que é barulho nesse sentido? Noise aqui quer dizer o quê? It means that he said what people wanted to hear. Quer dizer que ele disse o que as pessoas queriam ouvir. Então, ele, como vou dizer, apelou à audiência, né? Ele fez aquilo, ele disse coisas no discurso dele que a audiência queria ouvir. Então, he made all the right noises mean that he said what people want to hear. Quer dizer que ele fez todos os barulhos corretos porque ele disse o que as pessoas querem ouvir. Alright? I hope you enjoyed today's video. It was longer than expected. Então foi um vídeo maior, mas olha o tanto de coisa, um tanto de palavra, um tanto de questões gramaticais e de vocabulário diferente que você vê a partir de uma palavra e vários exemplos, né? Por isso que eu gosto de estudar vocabulário, né? Porque a gente aprende muito, ok? So, I see you next video. Have a great day. Até a próxima. Bye, bye.